Olá meninos, tudo bem com vocês? Mais uma quinzena se inicia. Nessa quinzena iremos trabalhar o assunto Tag Question. Lembrando que esse assunto se encontra no livro de vocês na página 160 e 161. Então, o que é uma Tag Question? Uma Tag Question nada mais é do que uma pequena pergunta colocada no final da oração para confirmar o que foi dito antes. Exemplo, você é americano? Não é? Em inglês, you are American, aren't you? Então, esse aren't you é justamente a tag question, que é uma pequena pergunta colocada no final da oração. Então, a primeira regrinha da tag question é que ela precisa ser separada por vírgula, né? A gente já sabe que ela é uma perguntinha no final da oração e ela precisa ser separada por vírgula, porque essa perguntinha, que é no final, vai estar confirmando o que está dizendo antes, né? Na oração. Outros exemplos aí abaixo. They didn't go to the party. Didn't they? Né? Eles não foram à festa. Eles foram. You study English, don't you? Você estuda inglês. Não estuda? She is Brazilian, isn't she? Ela é brasileira. Ela não é? They will travel next week. Won't they? Eles irão viajar na semana que vem. Eles não irão? Então, na primeira regra, a gente já está vendo aí de vermelho, né? Que precisa ser separada por vírgula, certo? Primeira regra. E que a gente conhece porque é no finalzinho da oração. A segunda regra é a gente lembrar que, para me formar uma question tag, eu preciso analisar a oração, né? Antes da vírgula vai ter ali a oração, né? A frase. Se essa frase ela for afirmativa, a tag question será negativa. Se a oração inicial ela for negativa, a question tag será afirmativa. É sempre o contrário, percebam. She is Brazilian, tá? Afirmativa, ela é brasileira. Então, a tag question que eu vou formar vai ser negativa, tá? Isn't she? Ela não é? O contrário, she isn't Brazilian, tá negativa. Aí eu vou afirmar. Is she? Ela é? Então, essa segunda regra ela é muito importante, porque a question tag, eu vou saber como eu vou formar ela, se ela vai ser afirmativa ou negativa, de acordo com a oração que vai vir, certo? Agora, preste atenção agora o que está dizendo aí. Sempre usamos os pronomes correspondentes ao da frase principal da tag question. Então, eu já sei que é no final da frase, eu já sei que é separada por vírgula, e eu também sei se ela vai ser afirmativa ou negativa. Basta ver qual é a formação da oração. Se ela afirmar, eu nego. Se a frase negar, eu afirmo. Mas como é que eu vou formar? Primeira coisa é lembrar que ela é formada por um verbo, inicialmente por um verbo auxiliar, tá? Um verbo auxiliar. E por um pronome do sujeito, tá? Sempre vai ser um pronome do sujeito. I, you, he, she, it, you, they, certo? Caso venha o nome de alguém, você vai substituir o nome por um pronome do sujeito equivalente. Exemplo, he, no caso, no lugar de he fosse John. Então, no lugar de John, quer dizer, se no lugar de he fosse John, quando eu fosse formar a question tag, eu saberia que John é ele. Então, eu vou substituir pelo pronome ele, que é he, tá? Como a ele já deu he, facilitou bastante, né? Ele já deu o pronome, mais fácil ainda. He can drive. Ele pode dirigir. Can't he? Ele não pode. Então, aí, afirmou. O que eu fiz? A question tag, neguei. Usei aí o verbo auxiliar can, que já tinha na frase. Neguei, né? Porque a oração era afirmativa, neguei. E usei o pronome equivalente à pessoa de quem está sendo falado, que vai estar na oração, né? O sujeito. Na segunda oração, tem aí Meg. Então, eu não posso usar lá Meg, eu tenho que usar um sujeito substituindo Meg. Então, para Meg, eu sei que é mulher, she. Tá negando? Vou afirmar. Usei auxiliar, que está na própria frase. Didn't. Ficou? Did she. Tom and Philip don't play with us. Então, ficou como? Do they. Então, negou, afirma. Vai ser o do. Para aí, o sujeito será aí Tom e Philip são eles, né? Qual é o pronome equivalente a eles? É they. This movie was fantastic, wasn't it? This movie é o filme, foi fantástico, né?
este filme foi fantástico. Então, this movie aí seria como pronome do sujeito it, né? Coisa, objeto. E o verbo aí auxiliar was. Afirmou? Vou negar. Wasn't, tá? Podemos fazer a tag question com os seguintes auxiliares. Aí ele dá os principais auxiliares que é usado. O is, o are, o was, o were, que vai estar na própria frase, né? A maioria dos verbos vão estar na própria frase, isso facilita bastante. Os que não vão estar na própria frase são aqueles verbos que são do presente simples e do passado simples, que na afirmativa vem um verbo principal, não vem um verbo auxiliar. Tá? A gente vai ver alguns exemplos desse tipo. Os outros modal verbs que você já conhece, can, must, would, should e muitos outros modais, usa ele mesmo, tá? Que é um verbo modal. E o auxiliar, a própria regra já diz, é usado como verbo auxiliar. Esses aí são verbos auxiliares, todos aí são verbo to be, que é um dos auxiliares mais usados em inglês, né? É o to be, o is, o are, o was e o were, né? Is, are no presente, o was, o were no passado. Se tivesse o will também usaria, né? Que é o futuro do to be, ok? Então, tá aí, ó, os exemplos super claros. The movie is fun, tá afirmativo, vou negar. Isn't it? The movie, né? O it, e o it já tá aí, vou negar. Tá? You're married, aren't you? Você é casado, você não é? He was studying English. Ele estava estudando inglês. Wasn't he? Ele não estava? Né? Afirmei e neguei. Bill and Lucy were in the party. Weren't they? Então, Bill and Lucy são eles, they, substituir, tá? E o were aí é negativo, porque está afirmando, tá? Então, podemos fazer aqui a gente até com os seguintes auxiliares, né? Nós já vimos aqueles. Esses aqui são de acordo com o tempo. Passado, did, presente, do ou does, futuro, will, presente perfeito, has ou has. Então, assim, para observar esses auxiliares, exemplo, no presente e no passado, você precisa saber que tempo verbal está o verbo. Se tiver no presente, eu vou usar do ou das. Se tiver no passado, eu vou usar o auxiliar did. Então, vai estar o verbo principal lá. Para o futuro, não. Vai tanto na negativa quanto na afirmativa, vai ter que estar presente o will. No present perfect, também. Tem que ter a presença do has e o have. Porque depois do has e o have, para poder formar um present perfect, vai ter que ter um verbo principal, né? Lá onde ele vai estar no participio passado. Ok? Tem aí vários exemplos que vocês possam aí observar quanto a esse uso. Annie didn't call you. Annie não chamou você. Did she? Ela chamou, né? Ela não convidou. Pode ser também. Então, veja aí. Neguei, afirmei, né? Tá negativo, afirmei. Annie é ela, usei she. Certo? He doesn't like to sing. Does he? Mesma coisa. Neguei, vou afirmar. Tá? Como aí as três primeiras estão negativas, facilitou bastante, né? Porque o auxiliar negativo, ele veio junto aí. Já na afirmativa, ele não virá. Se fosse afirmativo, seria assim. Annie call you. Aí, eu vi aqui call estava no presente, né? Nesse caso aí, call estaria no presente, porque se estivesse no passado, seria call com ed no final. Então, eu iria usar, no caso, doesn't, que estaria no presente. Se call estivesse no passado, teria ed. Aí, usaria did, tá? Então, facilitou aí porque está na negativa. Ok? Já estava presente. As duas últimas estão afirmando, ó, will e have been, né? Então, vou usar o haven't para negar e o will negativo. Lembra que o will negativo é o won't. A forma de will, ela é diferente na negação. É o won't, certo? Outra coisa importante, toda vez para negar na tag question, tem que negar de maneira abreviada. Tem que ser a forma abreviada, tá? Bem, aí tá o roteiro da atividade, onde vocês vão assistir esse vídeo sobre o vídeo explicativo de tag question. Vão também fazer a leitura da página 160 e 161, que eu irei mostrar aqui, tá? E responder a questão 4 e 5 da página 98.
Observa aí a página 160, é onde tem o assunto Tag Question. Perceba que tem uma tabela, e nessa tabela está muito bem explicado os tempos verbais de cada um, que cada um expressa. Então, simple present, presente simples, ele dá um exemplo de presente simples. Karen has 2 kids, né? Resta no presente, então eu usei aí o auxiliar do presente. E assim por diante. Aqui é o present continuous. Nesse do present continuous, você percebe que tem o to be e is, o verbo play com ing. Você quer present continuous. Se tem o is, eu vou fazer a tag question com ela, tá? Então, afirmou, vou negar, certo? Simple past. Lucy and Perry went. Eu sei que went é um verbo no passado simples, que é um passado irregular. Então, afirmou, eu vou negar. Didn't they? Tá? Vou estar negando. Embaixo, perceba que tá ao contrário, né? Em cima tá afirmando, eu nego. Embaixo tá negando, eu afirmo. Porque sempre é assim a formação da tag question. We didn't have time to rest. Did we? E assim vai. No outro lado, tem a continuação, algumas regrinhas básicas, algumas particularidades. Uma delas é se vier com o to be I, am, no caso to be am, eu não posso negar com am abreviado, porque não existe a abreviação de am. Então, eu substituo o am por aren't. Isso só acontece com am, tá? Que não há abreviação de am. Existe a abreviação de isn't, existe a abreviação de aren't, mas não existe a abreviação de am. Então, quando vier com am, para negar, na tag question, eu irei substituir por aren't. A regrinha é só essa, certo? Pronto, e aqui finalizamos. Qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo se tiver alguma dúvida da atividade, ok?